Boa noite, turma. Por aqui, professor Iago Brito. E hoje vamos iniciar a nossa segunda aula da disciplina de meios de contraste. Lembrando que nossas aulas são todas as terças, a partir das 19 horas. Quem não puder estar assistindo ao vivo hoje conosco, todo esse conteúdo estará disponível na nossa plataforma, na plataforma do CETEP, EAD, e também vou disponibilizar nos grupos de WhatsApp, no canal do YouTube. Estou também à disposição para esclarecer qualquer dúvida, envio de materiais, e também reforçando que todo esse conteúdo, todas essas disciplinas do ensino remoto, das aulas EAD, nós vamos reforçar, nós vamos estudar com maiores detalhes, quando Deus quiser, as aulas voltarem de maneira presencial. Em breve teremos novidades com relação a isso. Então, antes de iniciarmos a nossa segunda aula, vamos relembrar um pouquinho do que foi visto em nossa primeira aula. Na terça-feira passada, na semana passada, a gente abriu a disciplina de meios de contraste e a gente estudou que meio de contraste é uma substância que ela é utilizada em alguns exames da radiologia e elas servem para dar um destaque maior, uma diferenciação maior em determinadas estruturas. Basicamente, o que o médico ele não consegue estudar, o que ele não consegue analisar sem o contraste, seja em radiografias, em tomografias, em ressonância, ele pode solicitar esses exames, só que com um meio de contraste. O meio de contraste ele vai ser administrado no paciente, ou seja, ele vai entrar no paciente, vai entrar naquela estrutura que o médico quer, vai gerar um destaque, uma diferenciação das partes, e o médico ele vai conseguir, após a realização do exame, o médico ele vai conseguir ter um diagnóstico, ter imagens bem mais completas e um estudo tanto anatômico quanto fisiológico daquela estrutura, daquele órgão. Então, o meio de contraste basicamente é isso, é uma substância que vai ser administrada no paciente em alguns exames da radiologia. Quem controla se o exame ele vai ser utilizado no meio de contraste ou não é o médico dentro da sua clínica médica, dentro da sua avaliação daquele paciente. Então, o meio de contraste vai ser administrado naquele paciente, vai ser feito o exame por imagem e o médico ele vai conseguir ter um melhor diagnóstico, vai conseguir dar um melhor diagnóstico, ter melhores imagens de acordo com sua necessidade. E a gente falou sobre essa questão também de administração, ou seja, como o meio de contraste ele vai entrar no paciente. Primeiro ponto, vale ressaltar que nós da radiologia, técnicos, auxiliares, tecnólogos, nós não administramos o meio de contraste, não é dever nosso, não é qualidade nossa, não faz parte da nossa profissão. Mas eu vi em tal canto que o profissional da radiologia faz isso. Pode? Não pode, certo? Isso é exercício legal da profissão. Se houver denúncia, o profissional pode responder por isso. Quem administra contraste é a equipe de enfermagem, na grande maioria dos serviços, e em alguns casos, em alguns exames que nós vamos começar a estudar a partir das próximas aulas, em alguns exames específicos, o próprio médico é quem administra o contraste. Mas, de maneira geral, nos grandes hospitais e clínicas, quem administra contraste é a equipe de enfermagem. E nós estudamos basicamente 4 formas sobre como o contraste, como o meio de contraste, ele é administrado, como ele entra no paciente. Nós estudamos que tem a via de administração via oral. A via oral é quando o meio de contraste ele é administrado pela boca, ou seja, o paciente ele vai engolir, ele vai deglutir o meio de contraste, ele vai literalmente beber o meio de contraste. Então, quando o meio de contraste é administrado pela boca, o médico vai conseguir estudar a parte de deglutição, a parte do esôfago, a parte do estômago. Então, todas as patologias nessa região, que em alguns exames não seria possível se visualizar, com o meio de contraste por via oral, o médico ele vai conseguir estudar. Nós estudamos também a via de administração venosa, a intravenosa ou endovenosa, que é quando o meio de contraste vai ser administrado na veia do paciente. Então, o médico ele vai conseguir ter um estudo de veias, de algumas artérias, de alguns órgãos, como o sistema renal, por exemplo. Então, quando o meio de contraste for administrado na veia, entrar pela veia do paciente, o médico ele vai conseguir estudar toda a parte venosa e de alguns órgãos também. Então, via oral pela boca,
via endovenosa pela veia. Nós temos também a terceira via de administração, que é a via endocavitária. A via endocavitária é quando o meio de contraste vai entrar por orifícios naturais, como reto, como uretra, como útero. Então, o médico ele vai conseguir estudar, se for pelo reto, por exemplo, toda a parte da ampola retal, do intestino grosso. Se for pelo útero, pode estudar as trompas, o útero, o próprio ovário, enfim. Então, nós temos 3 vias de administração até agora: via oral pela boca, via endovenosa pela veia, via endocavitária por orifícios naturais, que também é chamado de via retal. E nós temos uma quarta via de administração que estamos estudando, que é a via intratecal, quando o meio de contraste ele vai ser administrado, ele vai ser colocado dentro do canal medular do paciente. É um exame bem específico, onde vai ser possível o médico conseguir estudar o canal medular daquele paciente. Um exemplo de exame assim é a mielografia, que nós vamos estudar, creio que daqui a umas 2 semanas, umas 2 aulas mais à frente, que a gente começar a se aprofundar nessa parte de exames contrastados. A gente está formando uma base, um alicerce de conhecimento, para posteriormente, quando a gente entrar na parte de exames mais específicas, vocês já saberem o que são os meios de contraste, as vias de administração, terem uma base boa para a gente conseguir se aprofundar. Então, basicamente, são 4 vias de administração que nós vamos trabalhar: via oral, via endovenosa, via endocavitária e via intratecal. E nós estudamos também, basicamente, 3 tipos de substâncias que formam meios de contraste. Primeiro, o sulfato de bário. Temos também o iodo. E dentro do iodo, nós temos uma variação, que é o iodo iônico e o iodo não iônico. E também nós temos o gadolínio, fazendo um breve resumo sobre cada um. O sulfato de bário é um meio de contraste, que ele é um pozinho branco, e normalmente ele é administrado pela boca ou por via retal. Por quê? Porque ele não se dissolve, ele é insolúvel. A gente vai estudar sobre isso hoje, esses detalhes que acabam encaixando um contraste com sua via de administração. Sulfato de bário, por exemplo, ele não pode ser administrado de maneira venosa, por ele ser um pozinho branco insolúvel, ou seja, ele não se dissolve. Ao entrar na corrente sanguínea ou no canal medular, por exemplo, ele não vai conseguir se espalhar bem na região e vai gerar danos ao paciente. Então, o sulfato de bário é administrado por via oral e por via retal. O iodo, ele é líquido e ele já é hidrossolúvel, ou seja, ele se dissolve com uma facilidade. Por isso que ele é administrado normalmente de maneira venosa. Como ele se dissolve muito fácil em líquido, ao entrar na corrente sanguínea, ele consegue se espalhar mais facilmente. Então, o iodo, ele, de maneira geral, é utilizado de maneira venosa e também intratecal. Em alguns casos específicos, pode ser utilizado de maneira oral. E também, dentro do iodo, nós temos o iodo iônico e o não iônico. O iodo iônico é um modelo mais antigo de iodo, onde ele tem o que nós chamamos de alta osmolalidade. A osmolalidade é um termo que é a concentração da substância, certo? Então, o iodo iônico ele tem uma maior concentração de iodo, ele tem uma alta osmolalidade, então ele tem chances de causar maiores reações alérgicas ao paciente. Já o iodo não iônico, que já é uma evolução, já é mais moderno, ele tem uma baixa osmolalidade, ou seja, ele tem uma menor concentração da substância iodo. Isso vai dificultar que ele apresente boas imagens, dê um contraste bom na imagem? Não, é uma evolução que veio só para melhorar, só pontos positivos. Então, o iodo não iônico, ele consegue dar um contraste suficiente para o médico dar o diagnóstico, consegue dar um bom contraste, só que por ter uma menor osmolalidade, a osmolalidade mais baixa, ele vai diminuir as chances do paciente ter riscos de alergia. Então, o iodo não iônico ele é o mais indicado e o mais seguro com relação à situação alérgica. E nós temos também o gadolínio. O gadolínio, de maneira geral, ele é administrado de maneira endovenosa, intravenosa, na veia do paciente. E o gadolínio, ele tem uma característica bem específica, que ele é utilizado somente no exame de ressonância magnética.
Porque dentro do gadolínio, que é uma pedra rara, por isso é um exame bem caro, uma ressonância contrastada, o gadolínio ele só vai ser utilizado na ressonância magnética porque ele contém uma substância chamada de substância paramagnética, ou seja, uma substância que ela tem uma característica de reagir ao magnetismo. Como vocês sabem, na ressonância não se trabalha com radiação ionizante, não se trabalha com raios-x, e sim com processo de magnetismo. Então, o gadolínio vai conseguir reagir a esse magnetismo e vai conseguir gerar uma boa qualidade na imagem. Ou seja, o gadolínio ele não é utilizado em tomografias em raio-x, assim também como o sulfato de bário, por exemplo, não é utilizado na ressonância. Então, basicamente, esse resumo sobre o que são meios de contraste, suas vias de administração e os tipos de substâncias de contraste foi o resumo da nossa primeira aula. Hoje, na nossa aula 2, a gente vai se aprofundar um pouco mais, estudar essa questão do hidrossolúvel, do insolúvel. Vamos acabar se aprofundando um pouco mais nos detalhes dessa questão de meios de contraste. E para abrir nossa aula de hoje, nossa segunda aula, uma mensagem: uma máquina pode fazer o trabalho de 50 pessoas comuns. Nenhuma máquina pode fazer o trabalho de uma pessoa extraordinária. Então, essa frase é muito importante para o momento que nós vivemos na radiologia, onde a tecnologia ela vem cada vez mais agregando, tudo se tornando um pouco mais robótico. Então, é muito importante nós, profissionais, buscarmos diferencial na qualidade do atendimento, na humanização, uma qualificação, um detalhe que possa ser um diferencial para você no mercado de trabalho, um estudo de Libras, um estudo de inglês, por exemplo, enfim, um aperfeiçoamento em diversas áreas, na tomografia, na ressonância, na radioterapia, enfim, busque diferenciais, busque ser cada vez mais qualificado, porque você não vai ficar para trás, você vai ser um diferencial no mercado de trabalho. Então, pessoal, eu queria, antes de a gente se aprofundar, mostrar alguns pequenos vídeos para vocês rapidinho, de basicamente como funciona um meio de contraste. Nossa aula passada extrapolou um pouco o tempo, ficou um pouco longa demais, eu não tive tempo de passar. Então, eu queria passar para vocês aqui rapidinho uns vídeos para vocês estudarem mais ou menos verem mais ou menos como funciona. Então, a gente consegue ver o contraste se espalhando na região, estudo venoso, exame de venografia, estudo de veias, e você consegue ver o meio de contraste se espalhando e dando um destaque na imagem, uma diferenciação na imagem, coisa que no exame sem contraste não seria possível. Então, o contraste faz isso, é uma substância que atravessa, que entra na região e consegue dar um destaque à estrutura. Nesse exame de venografia, com as informações que nós temos, a gente já consegue ver se é um estudo de veias, a via de administração foi qual? A endovenosa, né, na veia do paciente. Se a administração foi na veia do paciente, qual meio de contraste é utilizado? O iodo, né? A gente aprendeu que o sulfato de bário, ele não pode ser administrado de maneira venosa, e a gente aprendeu que o gadolínio é utilizado somente na ressonância magnética. Aqui, não é uma ressonância magnética, a via de administração está sendo venosa, então o meio de contraste utilizado nesse vídeo, nesse exame específico, foi o iodo. E dentro do iodo nós temos duas opções, o iônico e o não iônico. Pela imagem não tem como saber qual foi utilizado, porque os dois geram um bom contraste. Mas se pudermos indicar qual meio de contraste seria utilizado, seria o iodo não iônico, por ele conter uma menor concentração de iodo e tendo uma possibilidade menor de gerar reações alérgicas ao paciente. Vou mostrar outro videozinho aqui para vocês. Aqui sim uma ressonância magnética. Se é uma ressonância magnética, qual o meio de contraste foi utilizado? O gadolínio, né? Porque contém uma substância paramagnética e consegue dar um destaque maior
na imagem. Então, nós temos uma ressonância magnética com gadolínio, com contraste, e o médico ele vai conseguir estudar toda a parte de irrigação cerebral, toda a parte de vascularização. Então, o médico consegue ver todos os detalhes, estudar cada ramo, cada vascularização, saber o que esse paciente tem. Coisa que em muitos equipamentos sem contraste seria impossível, né? Mais um breve videozinho aqui para vocês, só para ilustrar o nosso conhecimento. Mais uma ressonância magnética, meio de contraste, gadolínio, entrando na corrente sanguínea, se espalhando, o médico ele conseguindo fazer todo o estudo. Então, voltando para a nossa segunda aula, a gente vai estudar um pouquinho sobre a classificação, como meios de contraste são classificados. E eles têm basicamente 3 pontos de classificação. Primeiro, é a capacidade do contraste de absorver raio-x. Segundo, é sua composição química. E terceiro, é sua capacidade de dissolução. Vamos começar sobre a capacidade de absorver raio-x. Basicamente, sobre a capacidade de absorver raio-x, nós temos 2 tipos. Nós temos os meios de contrastes positivos, também chamados de radiopacos, que é quando presentes em um órgão, absorvem mais radiação que as estruturas vizinhas. Os meios de contraste positivos, ou radiopacos, ele tem um peso atômico maior e isso determina que ele tem uma alta absorção de raio-x. E o exemplo de contrastes radiopacos ou positivos é o iodo e o sulfato de bário. Ou seja, esses meios de contraste que nós estamos estudando são chamados de meios de contrastes positivos ou radiopacos. Por quê? Ao entrarem em uma estrutura, eles vão conseguir dar o que nós estudamos, de dar uma diferenciação maior, de dar um destaque maior. E então, se o iodo e o sulfato de bário são contrastes positivos ou radiopacos, por que o gadolínio não está aqui? O gadolínio não está aqui porque a gente está estudando sobre a capacidade de absorção de raios X, né? E gadolínio não trabalha com absorção de raios X. Gadolínio trabalha com elemento paramagnético, com o magnetismo da ressonância, tá bom? Então, o gadolínio ele não entra nessa classificação. Mas se fosse entrar, é claro, ele seria radiopaco ou positivo. Mas dentro do nosso estudo aqui, o gadolínio não entra, tá bom? Nessa parte de absorção de radiação. Então, meio de contraste positivo, quando vocês ouvirem, cai muito em prova de concurso esse termo, meio de contraste positivo ou radiopaco, são os contrastes que nós estudamos. O iodo e o sulfato de bário, que vão servir para dar uma diferenciação, destaque maior na estrutura. Ele consegue absorver mais radiação e dar uma diferenciação maior na imagem. E nós temos também os meios de contraste chamados de negativos ou radiotransparentes. Positivo, radiopaco, absorve muita radiação, dá um grande contraste na imagem. Negativo ou radiotransparente é exatamente ao contrário, absorve menos radiação, permite que a radiação passe. Então, os negativos ou radiotransparentes é o caso do ar, dos gases, enfim, onde a radiação ela consegue passar mais facilmente. Professor, mas isso também é um tipo de contraste? Dentro dessa classificação, sim, é um contraste negativo ou radiotransparente. Inclusive, em alguns exames, como em alguns casos dentro do exame chamado Enem opaco, o médico pode solicitar o exame com o chamado duplo contraste, onde vai ser administrado um meio de contraste positivo, seja o sulfato de bário, por exemplo, e também um meio de contraste negativo, como, por exemplo, o ar,
onde é colocado uma seringa com ar e uma seringa com sulfato de bário, por exemplo, e o médico ele vai conseguir ter um contraste maior na imagem. Então, quando a gente pede para o paciente na radiografia de tórax, por exemplo, fazer a apneia, respirar fundo e segurar para que o ar ele preencha todos os pulmões e fique um exame melhor. Então, para que serve? Para gerar esse contraste na imagem. Então, um contraste negativo, um contraste radiotransparente, são os meios de contrastes como o ar que está em nosso corpo. Os meios de contraste negativo têm baixo peso atômico e praticamente não absorvem raio-x. E são representados por elementos gasosos, como o ar, gás carbônico, e são úteis em certas circunstâncias e hoje de uso bem menos comum, mas ainda é utilizado como no exemplo que eu dei. Então, contraste positivo ou radiopaco são os contrastes que absorvem radiação, iodo, sulfato de bário. Contraste negativo, radiotransparente, absorve menos radiação, ar, gás carbônico. Exemplo aqui, nós temos desse lado, na minha esquerda, utilizando no meio de contraste positivo o radiopaco, né? Uma radiografia de tórax nas duas, mas com o meio de contraste dando um destaque maior nas estruturas. Isso é um exame contrastado chamado de bronquiografia, estudo dos brônquios, dos bronquíolos, dos brônquios segmentares, na região dos pulmões. Já um contraste negativo ou radiotransparente, onde o médico ele tem outro estudo e ele pede para o paciente encher o peito de ar e segurar, para que o ar ele consiga gerar esse contraste negativo, tá bom? Contraste positivo, iodo, sulfato de bário. Contraste negativo, ar e gás carbônico. Como eu estava falando, existem alguns exames também que são utilizados o duplo contraste, é aqueles que se usam o meio de contraste positivo, né, seja iodo, sulfato de bário, junto com o meio de contraste negativo, como por exemplo o ar. Exame de contraste do estômago e do duodeno, né, estômago, esôfago e duodeno, onde se utiliza o meio de contraste positivo, sulfato de bário, e o meio de contraste negativo, gás carbônico. Em alguns casos, o ar, que é considerado um contraste neutro, algumas vezes pode ser utilizado como substância de contraste negativo em alguns exames específicos. Sobre a composição química, nós temos dois tipos. Nós temos os contrastes iodados e não iodados. Os contrastes iodados é o meio de contraste que contém o iodo como elemento radiopaco. O que é um elemento radiopaco? O que é radiopaco, ele é positivo, ele absorve muita radiação. Então, o elemento radiopaco é o iodo. Então, o iodo, ele é um elemento radiopaco. Por quê? Ele absorve mais radiação, ele gera um contraste na imagem. Então, nós temos o contraste, dentro da composição química, o contraste iodado, que é o que contém iodo. Mas o iodo iônico e não iônico entra nessa classificação? Sim. Tanto o iodo iônico quanto o não iônico, eles são iodados, apesar da gente já ter estudado que o não iônico ele tem uma menor concentração do iodo. E nós temos também os não iodados, ou seja, os que não contêm iodo na sua composição, como, por exemplo, o sulfato de bário e o gadolínio. Um ponto muito importante, que cai muito em questões de concurso, é sobre a capacidade de dissolução. Ou seja, como o contraste ele se dissolve no organismo. E a solubilidade é a capacidade do meio de contraste de se dissolver em líquidos. E nós temos nesse ponto 3 classificações. Nós temos o meio de contraste hidrossolúvel, hidro de água, solúvel de se dissolver. Hidrossolúvel se dissolve em água. Exemplo de um meio de contraste que se dissolve em água, o iodo. É por isso que a gente vê o iodo é o mais conhecido, o mais utilizado, porque ele consegue se dissolver com muita facilidade. E principalmente de maneira venosa, ele consegue chegar àquela região de maneira mais rápida. Nós temos os meios de contrastes lipossolúveis, lipo, de lipídios, de gordura. Lipossolúvel é o que se dissolve em lipídios. E o iodo também é um exemplo do meio de contraste lipossolúvel. Então veja como o iodo ele é bastante utilizado, porque ele consegue se adaptar muito bem ao nosso organismo. E nós temos os meios de contrastes insolúvel. In é um prefixo negativo, de não. Insolúvel não se dissolve.
O exemplo é o sulfato de bário. O sulfato de bário, ele não se dissolve. É por isso que ele não pode ser administrado de maneira venosa. Então, hidrossolúvel se dissolve em água, exemplo, iodo. Lipossolúvel se dissolve em lipídios, em gordura, exemplo, iodo. E os insolúveis, os que não se dissolvem, e o exemplo é o sulfato de bário. Sobre o armazenamento, ou seja, como, de maneira geral, esses meios de contraste eles podem ser administrados, principalmente o iodo, que é o mais comumente utilizado. Claro que cada setor, cada clínica, ela tem sua forma de trabalhar, de armazenar, mas a gente vai passar de maneira geral aqui para que vocês tenham uma ideia. O meio de contraste deve ser armazenado em uma estufa térmica, ou seja, em um ambiente controlado, a 37 graus. Nós temos que lembrar que o meio de contraste vai ser uma substância que vai ser armazenada de fora para dentro do paciente. Então, tudo tem que ser feito para se evitar que o nosso organismo tenha reações alérgicas àquela substância. Então, vai ser armazenado em uma estufa térmica, um ambiente controlado a 37 graus, para que reduza sua viscosidade, melhorando assim sua fluidez e diminuindo a ocorrência de efeitos adversos. Por que 37 graus? 37 graus é porque é a nossa temperatura intracorpórea normal, ou seja, a substância ela já vai entrar com essa parte de temperatura já adaptada ao nosso corpo. E, de maneira geral, um frasco aberto ele deve ser utilizado no período de, no máximo, 24 horas. Então, cai muito, mas muito mesmo em questão de concursos com relação a essa parte de armazenamento, a quando deve ser armazenada, que temperatura média deve ser armazenado um meio de contraste. O meio de contraste deve ser armazenado em uma estufa térmica, em um ambiente controlado, na geladeira, alguma coisa assim, vocês têm o termômetro controlando a temperatura a 37 graus. Sobre a dosagem, essa parte da dosagem, sempre quem calcula é o médico, então o médico ele já prescreve sobre que tipo de contraste ele quer e qual vai ser a dosagem que ele vai querer de acordo com o peso do paciente, com a análise clínica, parte alérgica, patológica, enfim. O médico ele vai fazer essa análise junto com a equipe de enfermagem também. Os cálculos para a dosagem correta acabam variando de acordo com a necessidade de cada exame e as condições de administração de cada paciente. Lembrando que isso tem muitas variáveis de acordo sobre a administração, quem vai administrar, como vai administrar, a via de administração, o tipo de exame, a patologia, o estado clínico do paciente, enfim. A gente vai colocar só aqui uma base média para vocês terem uma ideia. Lembrando que esse cálculo é em cima do iodo. Em média, a grande maioria dos serviços utiliza a seguinte fórmula. É 1,5 ml por quilo do paciente para pacientes que pesam até 70 quilos. Por exemplo, o paciente pesa 60 quilos, vai ser utilizar a média de 90 ml. Por quê? Pega 1,5 ml vezes o quilo do paciente, que no caso é 60 quilos nesse exemplo, que daria igual a 90. Então, pacientes que pesam até 70 quilos, pego 1,5 ml vezes o peso do paciente e dará a quantidade de ml administrada. Para pacientes que pesem entre 70 a 100 quilos, de maneira geral, se administra 100 ml, e para pacientes que pesam acima de 100 quilos, de maneira geral, se administra 120 ml. Lembrando, mais uma vez, reforçando que essa aqui é uma dosagem base para o iodo, mas existem N fatores de variáveis que podem mudar isso. É só para vocês terem uma ideia maior. E outra variável da dosagem é com a necessidade de cada exame, o protocolo que vai ser utilizado e também a forma que o contraste ele vai ser trabalhado. O contraste, no caso, a gente está utilizando de exemplo aqui o iodo, ele pode ser administrado de maneira venosa na seringa, de maneira manual, ou também utilizando a bomba injetora de contraste. Existe um equipamento, que é a bomba injetora de contraste, que ela faz a administração do contraste de maneira automática, sem a necessidade de ter um profissional lá apertando a seringa, muitas vezes tendo que utilizar o capote, os aventais de chumbo, porque ele vai estar lá exposto à radiação. Inclusive, quem for meu aluno na disciplina de tomografia, a gente vai conhecer pessoalmente uma bomba injetora de contraste no setor de tomografia do Tarcísio Maia. Quem sabe a gente até também
acompanha alguma tomografia contrastada lá. Então, até isso, a forma como o contraste vai ser administrado, vai ser trabalhado, varia de acordo na dosagem. Mas, de maneira venosa, o contraste ele pode ser administrado na seringa tanto de maneira manual, como também utilizando a bomba injetora de contraste, onde é feita a programação, e a bomba injetora, ela faz a administração do contraste de maneira automática. E, consequentemente, é bem mais precisa e segura para todos. Sobre a parte de indicações de cada exame, a gente já vem estudando um pouco sobre para cada meio de contraste é indicado para quê. Então, vamos reforçar um pouco, se aprofundar um pouco mais nisso. Começando com o sulfato de bário, né, que é esse aqui que está na imagem, nós já estudamos que ele é um pozinho branco, né, é indicado como meio de contraste nos estudos radiológicos do tubo digestivo, ou seja, estudo da deglutição do esôfago, do estômago, do duodeno, do intestino grosso. Então, todo o estudo nessa região aqui, o meio de contraste mais indicado, mais utilizado, é o sulfato de bário. Deglutição, esôfago e estômago, boa via de administração, via oral, porque o meio de contraste vai pela boca e desce até o estômago. Já se o estudo ele for reto, for intestino grosso, for nessa parte mais de baixo, a via de administração ela deixa de ser via oral e passa a ser a via endocavitária, né, a via retal. Mas nessa parte de deglutição de tubo digestivo, o sulfato de bário ele é o mais indicado e suas vias de administração são essas duas, via oral e via retal. Temos também o iodo. O iodo ele é o meio de contraste mais comum, mais fácil encontro aí nos setores de radiologia e possui indicação para vários tipos de exames radiológicos. Ele é bem mais versátil do que o sulfato de bário por causa do que nós estudamos sobre a solubilidade. Apesar do sulfato de bário ele ser um meio de contraste seguro, mas pelo fato dele ser insolúvel, ou seja, ele não se dissolver, ele não pode se espalhar muito no corpo, isso gera dificuldades para seu uso. Já o iodo, a gente estudou que o iodo ele é hidrossolúvel, ou seja, se dissolve em água, e ele também é lipossolúvel, que se dissolve em lipídios, ou seja, o iodo ele consegue se espalhar de maneira muito rápida, muito prática, muito eficiente no organismo, naquelas regiões. Então, o iodo acaba sendo muito utilizado por isso. Então, pode ser estudado o sistema urinário, como, por exemplo, na urografia excretora, que estuda as rins, ureteres, enfim. O trato biliar, articulações, veias, artérias. O iodo ele é bastante utilizado, canal medular, enfim, o iodo é muito utilizado. Lembrando que o ideal é que se utilize sempre o iodo não iônico, por ter menos chance de ter reações alérgicas ao paciente. E a via de administração mais comum do iodo é a via endovenosa, né, com contraste administrado pela veia. E também nos exames que vai ser a via de administração intratecal, no canal medular do paciente. O iodo ele pode ser administrado de maneira via oral, mas é mais raro. Via oral, normalmente, se utiliza mais o sulfato de bário. E os contratos à base de gadolínio são os mais seguros, podemos assim dizer. É utilizado exclusivamente no exame de ressonância magnética. A gente estudou o porquê disso, porque ele tem um elemento paramagnético que reage ao magnetismo, dando um bom destaque na imagem, e sua forma de administração é intravenosa, principalmente para estudos cerebrais, estudos como, por exemplo, da isquemia cerebral, obstruções de artérias que levam sangue ao cérebro, entre outros. Então, o gadolínio é utilizado somente na ressonância e sua via de administração é a via intravenosa. É um exame que, estatisticamente, é o que tem menos casos de danos mortais aos pacientes. É um meio de contraste. Hoje em dia, todos são bastante seguros, mas se a gente fosse colocar num ranking, o gadolínio ele é o mais seguro. Também nós vimos as indicações, mas também, falando de segurança, vamos estudar a parte de contraindicações. O contraste baritado, né, o contraste à base de sulfato de bário, ele não deve ser utilizado quando tem possibilidade de atingir a cavidade peritoneal ou mediastinal, pacientes que fizeram alguma cirurgia recente, né, que está em pós-operatório imediato, de alguma cirurgia na região do tubo digestivo, alguma suspeita de perfuração, enfim. Por quê?
O sulfato de bário ele não pode ter extravasamento, ele não pode sair daquela região, porque ele é insolúvel. Então, se ele entrar na corrente sanguínea do paciente, se ele for para algum local indesejado, ele vai obstruir, vai gerar danos ao paciente. Então, é muito importante a entrevista, o histórico clínico, como a gente estudou na primeira aula, e vamos estudar melhor daqui a pouco. Um exame contrastado, ele não é um exame comum que o paciente chega na sua sala com requisição, simplesmente você pega e vai fazer o exame. Existe todo um preparo da equipe, do médico, da equipe de enfermagem, nós da radiologia, toda uma entrevista, o paciente responde diversas perguntas, assina termo de ciência, tem toda uma entrevista, todo um relatório, todo um protocolo a ser seguido. No caso dos exames que utilizam o sulfato de bário, o paciente ele não pode ter nenhum tipo de perfuração ou ser um pós-operatório recente nessa região mediastinal, enfim, tudo que vai relacionar o tubo digestivo, intestino grosso, tem que ter cuidado nisso, certo? E o que é raro, mas pode acontecer, é a hipersensibilidade, né? Paciente que é sensível, que é alérgico ao sulfato de bário. Aí agora não faço ideia, mas podem ser feitos exames pré-exame contrastado. O médico ele pode passar alguns exames específicos para esse estudo para saber se você é alérgico à substância ou não. Mas alergia e hipersensibilidade ao sulfato de bário, ele é bastante raro. Contraindicação do iodo, ele já é bem mais específica. A gente viu que as contraindicações do sulfato de bário basicamente são a alergia, né, ao sulfato de bário, que a gente já viu também que é raro, e também o paciente ele ter feito alguma cirurgia ou ter alguma suspeita de perfuração no tubo digestivo. Tirando isso, o paciente ele está ok para fazer o exame contrastado. É claro que orientações comuns, como pacientes que estejam grávidas, por exemplo, mas aí não é relacionado somente à questão do meio de contraste, sim a utilização da radiação, dos exames que utilizam radiação ionizante. Já o iodo, ele tem uma maior possibilidade de causar reações alérgicas, mesmo sendo não iônico, apesar do não iônico ser mais seguro, ele tem sim possibilidade de gerar reações alérgicas. Então, o paciente que tem alergia ao iodo, que por si só já é mais comum do que a alergia ao sulfato de bário, como eu disse, nesses exames que vão ser utilizados meio de contraste, pode ser solicitado exames específicos para saber se o paciente tem alergia ou não. Pacientes alérgicos a iodo, a frutos do mar, que também é relativamente comum, que tem alergia a alguns medicamentos específicos, rinite, asma, enfim, tudo isso deve ser informado ao médico antes do exame, tudo isso vai ser perguntado na entrevista que eu falei, que o ideal é que essa entrevista seja feita com o médico, ou pelo menos com a enfermeira-chefe da clínica, do hospital, para todas essas dúvidas serem tiradas antes do exame, para que não haja nenhum tipo de problema no dia. E pode ser solicitado também, se o médico estudar e analisar o custo-benefício e achar que é realmente necessário fazer o exame, pode ser orientado ao paciente a fazer um preparo anti-alérgico, tomando algumas medicações específicas, alguns corticoides e outras medicações, para que se diminua as chances de ele ter algum tipo de reação alérgica e o exame possa ser feito de maneira adequada. No caso do iodo, alguns pacientes que tenham graves problemas da função renal, não deve ser utilizado no meio de contraste, a não ser que o médico ele ache extremamente necessário. A gente viu que o iodo ele se espalha muito fácil na corrente sanguínea, né? Hidrossolúvel, lipossolúvel, e é utilizado muito de maneira venosa. Tudo que entra na nossa corrente sanguínea, que é hidrossolúvel, o que absorve o nosso corpo? Os rins. Os rins eles absorvem, captam e vão expulsar posteriormente. Se o paciente ele tiver um grave comprometimento da função, do funcionamento dos seus rins, a substância não vai conseguir expelir. E como é sim uma substância química, ela pode a médio e longo prazo começar a gerar dano a esse paciente. Então, essa questão do paciente que tem problemas graves no funcionamento dos rins pode ser uma contraindicação da utilização do iodo, além de alergia ao próprio iodo, frutos do mar, essas características, que tudo isso tem que ser colocado na entrevista. Eu não coloquei nas contraindicações aqui sobre o gadolínio, porque o gadolínio é tão seguro, que basicamente não tem contraindicações, a não ser a própria hipersensibilidade ao gadolínio, que é muito, muito rara.
Mas, de qualquer forma, todos os cuidados e orientações, eles são tomados nos exames. E fez o exame, deu algum problema, existem 3 tipos de efeitos, chamados de efeitos colaterais. Alguns pacientes podem apresentar reações alérgicas ao meio de contraste e, dependendo dos sinais e sintomas apresentados, podem ser classificados em efeitos colaterais leves, moderados e graves. Isso no pós-exame. Os efeitos colaterais leves, eles são os efeitos colaterais considerados normais no exame. Mesmo que o paciente não tenha histórico de alergia, nem tenha, no caso do iodo, alergia a frutos do mar ou problemas renais, no caso do sulfato de bário, não tenha feito nenhuma cirurgia no tubo digestivo recente, perfuração, nada, mesmo assim esse paciente, considerado um paciente apto a realizar um exame contrastado, ele pode ter efeitos colaterais leves, principalmente na utilização do iodo, mesmo sendo não iônico, ele pode ter efeitos colaterais leves e isso é considerado normal. Então, os efeitos colaterais leves são passageiros, é tanto que nos exames contrastados, após o exame, o paciente ele não é liberado para casa. Ele fica cerca de 1 hora em observação, colocado numa sala, e fica cerca de 1 hora em observação exatamente para acompanhar esses efeitos colaterais. Eles são passageiros, ocorrem frequentemente durante ou logo após a injeção do contraste. Exemplo, sensação de calor no corpo, sabor metálico na boca, náusea, cefaleia, vômito, tosse, um eritema. Então, está lá administrando o meio de contraste do iodo e logo em seguida o paciente começa a ter uma sensação de calor no corpo, sabor metálico na boca, um pouco de dor de cabeça. Isso é relativamente comum, mas logo em seguida, após o exame, ou até 30 minutos após o exame, normalmente esses efeitos já passaram e é feito todo acompanhamento com o médico e com a equipe de enfermagem. Tratamento é observar o paciente e seus sintomas, se necessário. Nós temos os efeitos colaterais moderados, que já sai do que é considerado comum. É basicamente tudo que tem nos leves, só que com a maior intensidade. Então, passou aqueles 30 minutos, 1 hora após exame, o paciente continua com sintomas, então já passa a ser considerado um efeito colateral moderado. Hipertensão ou hipotensão, né, o aumento ou abaixo da pressão muito forte, o aceleramento cardíaco, taquicardia, urticária, uma tosse insistente, irritativa, calafrio, vômito intenso, lacrimejamento, são efeitos colaterais moderados. O tratamento, como a equipe médica e da enfermagem já vão estar na realização do exame, eles já entram nessa parte de medicação do paciente, monitorização e ver a necessidade, se for o caso, de acionar a equipe de apoio. Exemplo aqui de efeitos colaterais moderados, né, urticária, taquicardia, lacrimejamento, são efeitos colaterais moderados. E também nós temos efeitos colaterais graves, que felizmente hoje é muito raro de acontecer, ainda tem casos, mas é bem mais raro. E o efeito colateral grave é que põe a vida do paciente realmente em risco e requer medidas de emergência imediata. A probabilidade de ocorrência hoje é de cerca de 1 a cada 2.000 exames, ou seja, a cada 2.000 exames nós temos que o paciente tem um efeito colateral grave. Lembrando que efeito colateral grave não é sinônimo de morte, tá bom? Mas requer uma urgência imediata para o tratamento do paciente. Uma dor torácica forte, dispneia grave, obstrução das vias aéreas, convulsões, cianose, edema periorbitário, perda da consciência, em alguns casos podem chegar até a óbito, são alguns exemplos de efeitos colaterais graves. E o tratamento ele já é mais direto, mais agressivo. Então, para vocês terem uma ideia, uma sala que vai ser utilizada com o exame contrastado, ele já tem que ter o carrinho de parado, desfibrilador, as medicações, todos os acessórios necessários para caso haja um tratamento mais agressivo, para caso seja necessário uma intervenção mais rápida. Então, toda a sala, todo o ambiente, ele já vai estar pronto. Até por isso é muito importante que nós da radiologia, a gente tenha consciência de não administrar o contraste, pedir sempre, solicitar sempre a presença da equipe da enfermagem e da equipe médica, até porque para caso haja uma necessidade de uma intervenção, a gente não esteja lá sozinho.
certo? Apesar de ser raro, pode acontecer. Apneia, né, cianose, edema periorbitário, são exemplos de efeitos colaterais graves. E para diminuir essas chances, como a gente vinha falando, que um exame contrastado, um exame que vai ser utilizado no meio de contraste, não é um exame comum, existe toda a questão do preparo da sala, do preparo do ambiente, também tem o preparo do paciente, certo? Nós temos que permanecer com o paciente até 1 hora após o exame, documentar todas as reações, então é tudo documentado, protocolado, com tudo que nós fizemos, o passo a passo, o que o paciente sentiu, tudo é protocolado. Se for utilizado algum medicamento, qual meio de contraste foi utilizado, a quantidade de meio de contraste, a gente tem que deixar tudo isso sempre registrado. E vai ser orientado ao paciente no pré-exame, na entrevista antes do exame, normalmente um dia antes do exame. O paciente ele vai vir em jejum, isso vai variar de acordo com o estado clínico do paciente, com os protocolos utilizados no serviço, a via de administração, o meio de contraste, o que o exame vai estudar, mas de maneira geral o paciente ele fica cerca de 6 horas de jejum. Preenchimento da ficha de alergia, então como eu havia falado, o paciente ele vai fazer toda uma entrevista, vai preencher uma ficha antalérgica, responder várias perguntas, e o que tiver dúvida ele pode solicitar, o médico ele vai analisar e pode solicitar alguns exames para saber se o paciente ele tem alergia àquela substância ou não. A realização, caso seja necessário, do preparo antialérgico, conforme orientação médica, o médico ele vai analisar toda a ficha, toda a entrevista do paciente e pode sim solicitar ser feito um preparo antialérgico, uso de corticoides, algumas medicações, para diminuir as chances do paciente ter algum tipo de alergia. E todo exame contrastado, o paciente assina um termo de ciência. Lembrando que o termo de ciência é um documento dizendo que o paciente é ciente dos riscos que o exame ele pode ocorrer. Então, lembrando que o termo de ciência não é um atestado de óbito, não quer dizer que o paciente, vou assinar aqui já para morrer. Não, é só uma forma da clínica do serviço se mostrar, comprovar que o paciente estava ciente dos riscos que o exame contrastado pode dar. Mas é óbvio que todos vão trabalhar para que não haja nenhum tipo de efeito colateral e caso haja, seja controlado um efeito colateral lá leve, né? Pacientes com maior potencial para apresentar alergias ou reações aos meios de contraste são chamados de hipersensíveis, né? Pode acontecer do paciente ter hipersensibilidade, ele ter alergia àquela substância. Em alguns casos, o médico pode prescrever um tratamento com antihistamínicos e corticoides para aumentar o grau de aceitação do organismo ao contraste. Em todo exame que é necessário utilizar o meio de contraste iodado, né? Meio de contraste iodado, a gente viu lá no começo da aula, que é o iodado é o que contém iodo em sua substância, né? É imprescindível que o paciente responda um questionário previamente preparado, que é encontrado em todos os departamentos radiológicos, onde são feitas perguntas para analisar o histórico alérgico do mesmo. Normalmente não somos nós da radiologia que ajudamos o paciente, que orientamos o paciente na resposta desse questionário. Normalmente é a equipe de enfermagem, mas de auxílio que seja o médico mesmo que solicitou o exame. Mas é importante que ao paciente chegar em nossa sala, antes de a gente já ir posicionando o paciente, que a gente pegue esse histórico, pegue esses documentos, leia, refaça as perguntas, para que tudo esteja seguro. Bom, pessoal, então essa foi a nossa segunda aula da disciplina de meios de contraste. Próxima terça-feira, a partir das 19 horas, nós teremos nossa terceira aula, onde nós faremos uma revisão geral de todo o conteúdo, para a partir da próxima a gente começar a estudar de maneira específica os exames contrastados. Caso tenha alguma dúvida, queiram materiais, podem entrar em contato comigo. E uma mensagem para fechar nossa aula de hoje é que a única maneira de fazer um grande trabalho é amar o que você faz. Então, não só estude, não só se dedique, ame o que você faz, ame a radiologia e faça isso com todo o amor possível, porque na área da saúde nós temos que amar o que nós fazemos. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula.